Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A paz de Jesus esteja em nossos lares e nossos corações. Antes de iniciarmos, por gentileza, a gente pede que silencie o telefone, tá? Não precisa desligar, porque a gente sempre pode receber alguma ligação, uma notícia, né? Mas, por favor, deixar em silencioso, para que a gente possa não ter interferências. Obrigado pela compreensão. Agora, Cláudio, por gentileza, passamos para iniciarmos. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre de amor, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Cláudio. Bem, irmãos, façamos a nossa leitura inicial, que é do livro Fonte Viva, do nosso saudoso Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E é o item 87 que nos diz: recebeste a luz, recebeste o Espírito Santo, quando crestes, está em Atos 19, versículo 2. O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da igreja a que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista o número no cadastro religioso do templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística, que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam, em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais, que lhes consolidam a convicção na imortalidade, além. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao Mestre do Amor.
Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu ao teu lado, que permanece esperando por ti. Bem, irmãos, agora nos possamos ligar para a nossa prece inicial, para que voltemos os nossos pensamentos ao Pai Criador, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso modelo e guia, a Padre Germano, o mentor desta casa, e toda a entidade benfeitora que nos acompanha e nos auxilia, para que possamos estar em mais uma noite agradecidos em ouvirmos as palavras de Jesus, para que possamos compreender, para que possamos guardar no íntimo do nosso espírito os teus ensinamentos. Agradecer a Deus por mais um dia vencido, por mais uma batalha diária, e que possamos, Senhor, na tua presença, compreender os teus ensinamentos, que possamos receber aquilo de que tanto necessitamos dentro do nosso coração, para que, com a vossa permissão, ó Pai, nossos pedidos, nossas orações sejam atendidas e que nos sejam beneficiados conforme a vossa vontade. Sejamos gratos, sejamos esperançosos na fé. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos mais um dia em teu nome. Graças a Deus. E nessa noite recebemos mais uma vez nosso irmão, que seja intuído pela espiritualidade, com certeza de compartilhar teus ensinamentos conosco. Obrigado, Pai. Uma boa noite para vocês. Agradecendo a espiritualidade amiga dessa casa, agradecendo os nossos irmãos dirigentes, a oportunidade, né? É muito bom. Essa aqui também é minha casa. Sempre gosto de frisar isso, porque é tão bacana quando a gente chega e as vibrações que a gente já vai recebendo. É muito interessante. Eu aqui me sinto muito bem também, assim como lá, também na minha casa. Essa é uma outra casa. Na verdade, nós temos várias casas, já repararam? Não tem casas de pessoas que você chega e se sente bem, sente à vontade? Essa é uma delas. O Centro Espírita também é uma casa que nos faz nos sentirmos à vontade. Mas basta que a gente chegue, ó, com calma. Vocês estão vendo aqui, ó, é setembro de 2025 e estão vendo em amarelo. Lembram que setembro, né, foi um mês, né, que a gente cuida e lembra da saúde mental? Então foi o Setembro Amarelo. Esse estudo aqui foi ofertado lá no Setembro Amarelo. Mas aí eu conversei com a nossa amiga Giovana aqui, aí eu falei assim, olha, eu tenho um estudo justamente referente ao Setembro Amarelo, sobre calma. Posso dividir lá? Ela pode. Então nós estamos aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre aquilo que a gente necessita bastante, que é ter calma. Nós vivemos numa metrópole, numa cidade super agitada, né? A gente sabe disso, né? Isso é inerente às metrópoles, né? Uma capital em que as cidades em volta são desenvolvidas, às vezes não tanto quanto a gente gostaríamos que elas estivessem, mas desenvolvidas não só na parte material, precisariam também estar desenvolvidas na parte espiritual. Ué, uma cidade pode estar desenvolvida na parte espiritual? Com certeza, graças aos seus habitantes melhorando-se internamente. Somos todos nós melhorando a qualidade de vida dentro das nossas casas, dentro dos nossos ambientes de trabalho, na nossa vizinhança e, por que não, espalhar para a nossa cidade. Então, trazendo para cá, vamos conversar um pouco sobre calma e dentro da calma a gente vai falar sobre paciência, sobre resignação, sobre melhora do nosso interior, porque se a gente parar para pensar, a gente não compreende, a gente nas conversas, né? Nos núcleos sociais que a gente forma, nas conversas, a gente não fala sempre da vida agitada. Mas de onde vem essa agitação? Essa agitação tem que vir de alguém. Ela brota assim do nada? Ó, o Giovanni já está apontando assim, ó, de nós, ó. A gente que procura, né, Rosa? Então é com a gente mesmo que a gente tem que resolver. A gente tem que serenar, a gente tem que acalmar. A gente fala sempre em paz. Mas nós estamos em paz? Nós praticamos a paz? Nós fomentamos a paz? Exercitamos a paz? A gente precisa pensar nisso, porque a paz não vai ser uma coisa que vai cair do céu. A calma também não cairá do céu. Tudo é influxo o quê? Dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Então vamos lá ver um pouquinho sobre calma. Aí a gente vai lá, para a gente falar de calma, a gente vai lá no Evangelho, que é a nossa base sempre, né? No capítulo 5, bem-aventurados os aflitos.
Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os felizes. Felizes os que estão em aflição? Como é que é isso? Quem gosta de aflição? Ninguém, nem eu. Nem eu. Mas bem-aventurados, felizes aqueles que sabem passar pelas aflições. Que tratam essas aflições que nos surgem. Porque vocês observaram, num planeta como o nosso, a gente passa por vários processos, né? E se esse planeta está nos fazendo passar por determinados processos, isso significa que nós precisamos melhorar para que esses processos melhorem. Mas aí é necessário o quê? A nossa vontade, a nossa boa vontade. Muitos dos males aos quais nós passamos, os altos e baixos que nós vivemos, é graças a nós mesmos. Fomos nós que agimos ou pensamos, talvez não nessa existência, mas em existências anteriores. Então lá está falando sobre motivos de resignação. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo por que encare a vida terrena. Já viu? É uma forma de nós olharmos, observarmos aquilo que se desenvolve no planeta Terra. Então, é de acordo com o nosso olhar. Tanto mais sofre, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. As dores são inerentes ao nosso planeta. Aqui a gente vai encontrar o quê? Desencarne de queridos, certas injustiças ocorrendo, né, no que se refere a nós, não as injustiças vindas do alto. Doenças, vamos passar por vários processos, mas a forma como nós vamos passar por esses processos é que vão prolongar ou não os sofrimentos oriundos desses processos. Os processos estão aí mesmo, mas vejam bem, a dor a gente pode evitar o quê? Se lapidando. Mas o sofrimento, ele é opcional. A gente pode escolher bem ou mal sofrer. Sofrer as ações, nós vamos sofrer. Mas a gente precisa se reinventar e logo tentar se libertar desses sofrimentos. Não cultivá-los. Não trazê-los, agregá-los para a nossa existência, para o nosso cotidiano. Eu sofri alguma coisa, está me doendo, mas eu vou buscar o quê? A força no alto, a força em Deus, em Jesus e na espiritualidade amiga, no nosso anjo da guarda, em tantos irmãos que estão velando por nós. Ou nós vamos alimentar essas dores o tempo todo? Ou nós vamos escolher nos vitimizarmos o tempo todo e ficarmos alimentando tais sofrimentos? Cabe a nós. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. Tudo passa, meus irmãos. Tudo passa. Os momentos em que nós... Eu sempre gosto de dizer que a gente tem um problema, pelo menos eu tenho um problema de classificação dos processos. Às vezes eu julgo que uma coisa é tão ruim e tão má e de repente ela não é. A gente não ouve alguns ditados assim, há males que vêm para o bem? Mas é porque a gente às vezes classifica alguma coisa que ocorre como um mal. E ali, talvez ali esteja o nosso remédio. Ali está o que? O nosso despertar, o nosso acordar. Eu estava lendo agora há pouco, antes de vir para cá, um psicólogo estava dizendo assim, Deus nos... Mais ou menos ele disse assim, Deus nos coloca no meio da guerra, não para nos maltratar, mas para o quê? Para nos habilitar, nos fortalecer. Mas é Deus que nos coloca no meio das guerras ou nós, com as nossas atitudes e nossos pensamentos, é que nos envolvemos nessas guerras? E Deus nos dá o suporte e a oportunidade de superá-las. Vocês compreendem assim? Porque tudo é uma questão de visão, né? O Evangelho está nos lembrando agora. Tudo é uma questão de nós encararmos
de uma forma melhor, porque tudo vai passar. Tudo passa. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. E longe de se queixar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Na hora que a gente está sofrendo, a gente agradece a Deus? Faz a gente pensar, não é? Na hora que está passando aquele momento em que a gente classifica como o mais péssimo da vida da gente, a gente agradece a Deus a oportunidade? Na verdade, se nós estudássemos com mais afinco o Evangelho, nós iríamos agradecer sim. E ao mesmo tempo pedirmos forças e coragem para superarmos essas fases. A gente tem observado no cotidiano, como a gente veio falando aqui no início da nossa conversa, muita coisa acontecendo. Há momentos em que a gente pensa assim, meu Deus, o que é isso? Aonde vai dar tudo isso? Mas dias melhores virão. E nós não aguardaremos que ele chegue lá, caia do céu. Nós vamos trabalhar. Mas como que a gente vai trabalhar por dias melhores diante daquilo tudo que a gente vê? Tem uma coisa importante, entre tantas outras, que a gente esquece o tempo todo. A prece. A prece. Vamos orar por todos. No nosso aconchego lá do nosso lar, onde a gente estiver, no ambiente de trabalho, na condução lotada, né? A gente tem o nosso momento da gente parar e elevarmos os nossos pensamentos. Vamos orar por nós, pela nossa família, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, nossos conhecidos, nossos colegas de trabalho, por que não? Pela nossa cidade, pelos governantes, pelos poderes, porque todos nós somos os necessitados. E tudo isso com resignação. A resignação é uma aceitação, mas não uma aceitação passiva. Ela precisa ser ativa. Eu estou tendo uma aceitação, mas eu tenho meios de, com paciência, com fé, com confiança, de superar esses momentos. A resignação faz com que nós não nos voltemos contra Deus. Não blasfememos. Não pensemos que Ele não olha por nós. Ou que Ele só cuida de alguns e não cuida de outros. Porque vocês sabem, a gente às vezes ouve pessoas dizendo: Deus tem tantos filhos e está tão ocupado, está cuidando de uns, daqui a pouco Ele cuida de outros. Será que é assim que o nosso Pai trabalha? Será que é assim que o nosso Pai age? Será que é assim que o nosso Pai nos vê? Ele não é o nosso Pai amoroso, o Pai de todos nós? Daquele que age corretamente ou daquele que não? Sempre. Está sempre com cuidado, um cuidado especial com cada um de nós, individualidades. Mas há um exercício que a gente precisa fazer nessa prece, é nós termos aquele nosso campo vibracional estreitado com o alto, estreitado com o nosso Pai, com Jesus, com a espiritualidade amiga. A gente precisa fazer esse exercício. Tem gente que fala assim, mas Deus sabe tudo sobre mim já. Sabe. Deus sabe já tudo sobre nós. Mas por que nós não vamos nos reportar ao nosso Pai? O nosso Pai da vida terrena, nosso Pai material encarnado aqui, é o nosso Pai que vela por nós. Um pai que é um pai de verdade, ou uma mãe que é uma mãe de verdade, vela por seus filhos. Só por isso eles já sabem tudo sobre nós. Quando a gente vai para a rua, os nossos pais não sabem o que a gente anda fazendo, o que a gente anda pensando. Os nossos pais nos amam. Os nossos pais, mais ou menos, a avaliação, a gente que tem filho, a gente observa, a gente tem bastante observação sobre os nossos filhos, mas a gente não sabe tudo o que o nosso filho é capaz. Então, que bom que a gente possa promover um diálogo para que todos nós possamos nos ajudar. Não é verdade? Então, assim a gente vai fazer com o nosso Pai, que está nos céus, que está em toda parte. Conversarmos com Ele e estreitarmos os nossos laços. E sermos melhores intuídos. Porque quando a gente estreita esse campo,
a nossa intuição, a nossa visão melhora. Porque a ajuda, gente, está sempre ao nosso redor. Mas nós é que precisamos nos afinizarmos com elas. Entendam, é uma via de mão dupla. Nunca vem de lá para cá só, da gente só ficar aguardando. A gente precisa ir e voltar. Com resignação. Resignar-se é entender a promessa de Jesus quando oferta as bem-aventuranças aos aflitos e aos que sofrem sem revolta. Em algum momento de nossas vidas a gente já se revoltou, não é? Em algum momento a gente falou, meu Deus, mas o que é isso que está acontecendo? Em algum momento, todos nós, a gente às vezes escorrega, né? Mas que bom que a gente pode escorregar e ao mesmo tempo a gente pode se levantar em seguida, porque a gente se lembra. Mas por que a gente ainda está assim nesse processo de escorregar e levantar e acordar? Porque nós estamos nos evangelizando. Hoje aqui, nessa conversa breve sobre calma, resignação e calma, sobre calma, a gente está se evangelizando. Por que será que antes a gente chega aqui no centro procurando bem-estar, não é verdade? A gente quer se sentir melhor diante o burburinho do nosso cotidiano. A gente quer chegar lá na Câmara de Passes, receber um passe e dizer, poxa, eu cheguei no centro e estou saindo de lá muito melhor do que quando eu cheguei. Mas a gente também precisa entender que o cuidado e o tratamento acontece aqui, nessa nossa conversa breve. Porque aqui nós não estamos sós. A espiritualidade amiga já está operando aqui, entre nós. E quando a gente tem essa clareza de ideias, essas informações vindas do Evangelho e da espiritualidade superior, é mais um auxílio para nós. Porque além do passe que a gente vem receber, a gente precisa o quê? Ter uma mudança de postura em relação a nós, em relação à vida e em relação ao próximo. Não é bacana esse tudo encadeado? Papai do Céu pensa em tudo, né? É chorar pela dor, mas sorrir pela bênção da oportunidade de ressarcimento de dívidas do passado. Lembra que eu falei que muita coisa que a gente sofre hoje, passa hoje, tem a ver com lá atrás? Não necessariamente de hoje, eu hoje, do jeito que vocês estão me vendo, mas eu sou um espírito milenar. E lá para trás, o que eu fiz? A gente já está entendendo que a cada processo, que a cada retorno nosso para a Terra, a gente, com boa vontade, a gente vai o quê? Se melhorando. Então hoje eu sou uma versão muito melhor do que aquilo que eu já fui. E olha que ainda tem muita estrada de pó para correr. Precisamos correr bastante. Mas a cada oportunidade que a gente vem, a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando. Temos essa certeza. Então é chorar pela dor, mas sorrir pela bênção da oportunidade de ressarcimento de dívidas do passado, entregando-se à vontade do Pai. Mas a resignação precisa ser ativa, aquilo que eu falei. Eu estou passando pelos processos, eu estou entendendo, aquilo me baqueou, mas eu preciso seguir em frente. Sem revolta, sem mágoa, sem tristeza, sem rancor e sem querer me vingar de quem quer que seja. Resignação ativa é a aceitação das múltiplas adversidades terrenas, e são muitas, né? Mas com a calma e a atitude de empreender esforços para superá-las. Mas isso tudo tem a ver com calma? Só tem. Calma! Olha aqui nossa amiga Joana de Ângeles, essa psicóloga, né? Espiritual. E aqui, gente, aqui, ó, tem um livro, uma indicação do livro, ó, no capítulo 5 desse livro, Convite à Calma. O que ela diz pra gente? Calma significa... Aliás, o livro é Convite da Vida e o capítulo é Convite à Calma. Tá? Psicografia de Valdo Franco. Calma significa segurança de fé, traduzindo certeza sobre a justiça divina. É a justiça que não falha. Porque a nossa justiça aqui ainda falha. É feita por nós, mas a do alto não. A do alto nunca. Saindo da agitação e ansiedade, exercitando a calma, temos tempo para refletirmos bem antes de quaisquer atitudes, pois nossa visão e pensamentos terão melhorado. Diante de tudo que se processa
para nós, precisamos parar. O pessoal hoje em dia não fala, respira. Né? Respira. Vamos respirar. Alguém disse alguma coisa para nós, a gente vai devolver na minha... Respira. Para. Vocês já observaram que tem pessoas que têm dificuldade para se comunicar? Então, muitas das vezes, com essa dificuldade, a pessoa pode se apresentar de forma ríspida, mas, de repente, aquela criatura está dizendo alguma coisa tão importante para nós, ou está sinalizando alguma coisa, algum erro nosso mesmo. E não necessariamente é para o nosso mal. A gente não alerta os filhos da gente, voltando a falar de filhos, ou alerta sobrinho, algum familiar, um adulto que seja, falando, acho que você está incorrendo aí. É tão bom a gente poder ouvir também, não é? Alguém nos pontuar, faz-se necessário, gente. E aquele que também não gosta de nós, não simpatiza conosco, ele nos pontua, sabia? Porque ele sabe, aquele que não vai muito com a cara da gente, que é aquele que a gente ouve falar assim, o santo não bateu, ele identifica em nós muita coisa que ele também tem. Quando, gente, a gente identifica alguma coisa em alguém, pode ter certeza porque a gente tem. Pode ser que a gente não esteja usando atualmente nessa encarnação, mas está na nossa bagagem de espírito milenar. Então a gente sabe reconhecer no outro, a gente reconhece. Quando a gente observar alguma coisa em alguém, não tenham dúvida, a gente tem isso em nós. E se for alguma coisa negativa, graças a Deus que nesta encarnação a gente não está mais precisando utilizar. Mas a gente vai reconhecer para maltratar ou para ajudar. Porque vejam bem, às vezes as pessoas não têm condições de falar com a gente de uma boa. Então a gente para, diante das situações, a gente respira. Hoje aconteceu uma coisa interessante, é bom a gente citar fatos aqui do cotidiano, nessa nossa avenida aqui mesmo, Dom Helder Câmara. De manhã eu ia para a casa da minha mãe, aqui pertinho mesmo, e aí um ônibus 624 parou no ponto. E quando o ônibus começou a arrancar, veio um batedor, né, militar e passou e na frente do ônibus parou o trânsito. Quando esse batedor era da aeronáutica, parou o ônibus, todo mundo na calçada se espantou, até eu inclusive. Daqui a pouco vieram outros, pararam o ônibus. Mas a gente precisa respirar, a gente precisa ter calma. Na hora, uma senhora ela começou a ficar muito aflita. Meu Deus, vai ter tiro, vai ter alguma coisa. Não, se acalma, vamos ver o que acontece. Realmente, vieram outros, se juntaram e bloquearam a passagem do ônibus. Sabe o que era? Vinha uma comitiva, vinha alguns carros lá daquela força. Depois, lá atrás, gente, muito lá atrás, vinham os carros, mas ele parou o trânsito para dar prioridade para que eles passassem. Mas se a gente fica agindo na defensiva o tempo todo, na aflição, no desespero, as coisas não vão para frente. Às vezes, numa situação dessa, a gente pode passar muito mal na rua. Não é brincadeira. Então, a gente precisa, em tudo que se reflete diante de nós, a gente precisa ter calma. Depois, quando passou dali, eu falei, viu, senhora? Ainda brinquei com ela assim, se alguma coisa acontecer, a gente corre aqui para dentro dessa loja. Mas aí, gente, porque lembram que eu falei de uma cidade agitada, de uma grande metrópole? A gente está sujeito a isso o tempo todo. Ainda mais agora com tanta coisa pululando na cidade, não é verdade? Por isso que a gente precisa manter muita calma. Manter calma, manter prece, orarmos por todos. Por todos. Aplicando a calma em seu cotidiano, você evitará as indisposições com terceiros, as irritações na via pública, agora aí, relatando, né? A agressividade no trânsito, bem como os estresses desnecessários dentro do lar, no ambiente de trabalho e na vizinhança. Às vezes por uma coisa tão boba, aí a gente vai estragar o dia da gente dentro da nossa casa. A comida queimou, o ar-condicionado não foi ligado, faltou luz, olha quanta coisa. Coisas simples, a gente vai levar isso tudo na exasperação. Quando reagimos, revidando ofensas, agressões, descuidos alheios, passamos a sintonizar com quem as produziu. Se alguém está lá embaixo, no campo vibracional, se a gente for devolver na mesma moeda, a gente vai ser levado também para dentro do buraco. É isso que a gente deseja? Não.
Ambiente de trabalho, gente, às vezes não tem picuinha, não tem um joga uma farpinha num, farpinha no outro. Para que isso, né? Tá todo mundo ali trabalhando, todo mundo querendo ganhar honestamente sua vida. Não é? Todo mundo saiu de casa, pessoas honestas, acordaram cedo, pegaram condução, porque não é fácil. Né? Você vai chegar lá, por que a gente vai se tratar com animosidade? E se houver isso, que a gente esteja em oração. A partir daí, mantemos uma interdependência psíquica que nos aprisiona em nuvens mentais de sentimentos malsãos que somente nos prejudicam física e espiritualmente. Mente sã, corpo são. De acordo com a nossa psique, nós vamos sintonizar com o que é bom e o que não é. E o que a gente quer para a nossa existência? Sempre o melhor, sempre o bem-estar. Se eu for aderir a picuinhas dentro do lar, dentro do ambiente de trabalho, o que vai acontecer? O campo vibracional vai baixar e a gente vai abrir portas e janelas para entrar aquilo que não deveria. Concorda? E aí... Agora tem umas situações para a gente fazer uma análise e respondermos intimamente, cada um de nós. Umas situações. Diante de parentes difíceis, agimos com críticas, isolamento ou compreensão e auxílio. Não temos parentes difíceis? Mas vejam bem, eu gosto sempre de lembrar. Aquele que a gente analisa e classifica como parente difícil, ele olha para nós e acha a mesma coisa, tá? Só para a gente se pontuar. A gente não classifica alguém difícil no trabalho, né? Ele também olha, acha a mesma coisa de nós. E aí? Como é que a gente trata isso? Qual a nossa postura diante das escolhas do próximo? Porque a gente está vivendo uma fase meio complicada. E a gente precisa se libertar disso aí. Não pensou como nós, deleta, bloqueia. As pessoas têm que ficar pasteurizadas igualzinho, todo mundo pensando igual, todo mundo sendo igual. Temos que ser assim? Nós não somos individualidades? Cada um não tem uma experiência de vida diversa? Então por que todo mundo tem que ser igual? Por que todo mundo tem que pensar igual? Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Calma, que tem esse livro também, outro livro bacana para a gente ler, nos lembra que devemos deixar ao próximo a liberdade de viver a existência que Deus lhes concedeu e vivemos nossa própria vida. Se alguém está agindo de uma forma que a gente não concorda, tudo bem, a gente não concorda, a gente não vai fazer igual. Mas aquela pessoa, como qualquer um de nós, merece o quê? Respeito. Ah, mas está fazendo coisa errada. Merece de nós o quê? Prece. Ao invés de condenação. Fez uma coisa errada gritante. A gente às vezes vê a TV, vê nas manchetes de jornais coisas terríveis, mas a gente não observa. Qual é o papel da gente que está se evangelizando? É criticar, desejar o mal, desejar que sucumba ou fazermos preces? Há alguma coisa que eu ouço desde criança. Sempre meus pais disseram, alguém que já esteja lá, debaixo da terra, a gente vai jogar a pá de cal, somos nós que vamos jogar a pá de cal ou nós vamos orar por aquela pessoa? Alguém incorreu, alguém cometeu uma grave infração. É triste, é lamentável, são casos tristes, mas a gente precisa fazer, nós que somos evangelizandos, estamos estudando o Evangelho de Jesus, qual é o nosso papel? Orarmos por todos. Por quem fez, por quem foi a vítima, todos nós estamos necessitando de oração. Não de julgamentos. Os julgamentos ficam para a própria pessoa, para o seu auto-julgamento, para a individualidade ir para o alto. Tem a justiça dos homens? Tem, que seja, que ocorra. Mas o nosso papel de evangelizarmos é orarmos. Orarmos por todos. Não concordamos com as atitudes, não concordamos e não vamos fazer. Mas não somos juízes de ninguém. Calma diante dessas situações. Mais situações. Como recebemos críticas, reprovações, desaforos, acusações e provocações?
devolvemos na mesma moeda ou paramos para analisar as situações? Vocês acham que nós somos precipitados? Vocês acham? Tenho certeza. Mas a gente vai melhorar. A irritação deve mesmo estragar nosso dia? Tem gente que às vezes está no elevador e a gente fala, bom dia. Só se for para você. Hã? Só se for para você. Né? Nem cumprimenta, nem fala nada, cara feia pra caramba. Aquela irritação que a pessoa viveu, ela tem que descontar no próximo? O outro é culpado por aquilo que eu estou vivenciando, porque às vezes eu mesmo provoquei. Aí tem que distribuir com todo mundo. A irritação deve mesmo estragar o nosso dia. Que a gente vai para um ambiente, numa situação dessas, lembrem bem, que tipo de vibrações a gente joga na vida. Isso é uma coisa muito importante para a gente pensar. Nós vivemos num mundo que é carregado de vibrações. É vibração para tudo quanto é lado. E todos nós somos responsáveis pelas vibrações, porque somos todos nós jogando vibrações na existência, no mundo, na vida. Se a gente chega numa situação dessas, em algum ambiente, a gente pode desequilibrar o ambiente. Assim como a gente às vezes passa por pessoas, ou chega e sente sim, está pesado o ambiente, a gente às vezes não pensa. Ih, passei por fulano, ou então passa alguém, puxa, fulano me deu um abraço, que alívio, que vibração boa. Né? Então, a gente entendendo assim, é que a gente precisa fazer o nosso exercício também de jogarmos o que há de melhor na vida. É trabalho de construção. Somos individualidades em construção. Diante das doenças que nos chegam, ou aos nossos familiares, qual a nossa postura? Ou a gente vai ter aquela postura, puxa vida, logo justamente aqui em casa. Puxa, logo aqui na nossa família. Quer dizer, então, que nas outras famílias pode acontecer, mas na nossa não. Porque se a gente não se cuidar, a gente se pega falando coisas assim, né? Puxa, a vida veio acontecer justamente aqui em casa. Quer dizer, então a minha casa tem que ser a casa privilegiada? Olha a nossa postura diante da vida. Fomentamos intrigas e maledicências? A gente sempre tem o que falar de alguém, né? A gente sempre tem que falar alguma coisa de alguém, né? A gente tem sempre uma observação a fazer, né? Espírita não fala mal de ninguém, né? Fofoca também não. Também não, né? Olha nós aí, né? Cuidando de nós, né? Diante dos problemas particulares, tratamos com aspereza o próximo. É o caso do elevador. É o caso do mau humor. Estou de mau humor, então a vida tem que estar estragada para todo mundo. Se eu estou de mau humor, todo mundo tem que ficar de mau humor também? Ou eu preciso me melhorar internamente? Ainda mais se a gente trabalha com o público, imagina, hein? Mal-humorado. Obrigamos o próximo a pensar como nós? As lamentações ainda fazem parte de nosso cotidiano, porque a lamúria, gente, o tempo que a gente fica na lamúria, a gente fica estacionado, a gente não age. E a vida, ela pulula o tempo todo, ela é ativa. O tempo não perdoa, né? Quando a gente vai olhar o relógio, ó, né, já se movimentou, a vida não é corrida por demais. Então o tempo que a gente para se lamentar, a vida está passando, a vida passa por nós e a gente ficou. Não pode, né? E quando chegam os desencarnes, qual é a nossa postura? A gente vai se revoltar contra Deus diante do desencarne de alguém, algum querido, de alguém próximo a nós? É dolorido, realmente, a gente sente. A gente tem baques. É complicado. Mas a gente precisa ter a resignação ativa, porque Deus sabe sobre tudo. Todos nós chegamos aqui nessa existência com o nosso prazo de validade desta encarnação. Então a gente precisa ter ciência de que assim que a gente teve o momento de aqui chegar, daqui sair, em breve a gente volta de novo. Sem revolta, sem mágoa. Saudade sim, sofrimento nunca.
Já entendemos que estamos aqui na Terra uns pelos outros? Quando a gente compreender isso, a nossa vida vai ficar muito melhor. Não custa nada a gente auxiliar. Não custa nada. Ah, eu não tenho condições. Sempre a gente pode prestar algum tipo de auxílio a quem quer que seja. O desespero e o desânimo são péssimos conselheiros. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. A gente erra, e às vezes erra muito feio, conosco e com o próximo. Antes da gente ficar no fundo do poço, vamos tentar fazer o máximo para corrigir a situação. Às vezes a situação não tem uma correção rápida, né? E às vezes o negócio ficou de um jeito que, no momento, a gente não vislumbra um conserto. Mas se forem coisas que a gente possa pedir perdão, não é se humilhar, não. A gente erra. A gente chegar no outro e pedir desculpas. Quando a gente erra, a gente não quer que nos desculpem. A gente fala, por que a gente também não vai desculpar o próximo? A gente errou, percebeu a falha, a gente fica amuado num canto, com medo da reprovação de todos, todo mundo também sente a mesma coisa. Por que não perdoar? O segredo da felicidade não está na vida sem problemas ou intercorrência, porque a gente vai encontrar problemas o tempo todo, mas nas vitórias logradas sobre as batalhas diárias. E uma coisa para a gente lembrar, e quem não as tem, não há aquele que está aqui encarnado na face da Terra que não vive sem problemas. Ah, o rico que está morando lá não sei mais aonde, ele não tem problemas. Tem problemas, até de ordem material. Não se iludam. Tem. Cada classe social vive sua problemática, gente. Não vamos pensar pequeno. Vamos abrir a nossa mente. Todos nós que aqui estamos encarnados, porque ainda é um planeta de provas e expiações inerentes a espíritos como nós, que estamos em construção, que estamos melhorando, que estamos buscando melhora. Então a gente ainda vai encontrar. E em qualquer fase de nossas vidas, quando nos assediam as provas, quando sofre o corpo e, sobretudo, o coração amargurado, já não deixa repousar feliz o pensamento no que consola e atrai. É na prece, unicamente na prece, que a alma pode buscar a calma. E para a gente ir terminando, lá do livro, Educação e Vivências, o Espírito Camilo, o que ele traz para nós? Há necessidade de que te eduques para desenvolveres a calma ao redor dos teus passos, a fim de que consigas alcançar a faixa de vibração dos egrégios emissários do Cristo. Olha só que bacana. Que te falarão de equilíbrio e de soluções fora dos padrões do mundanismo vigente. Quando a gente eleva os pensamentos, aquilo que a gente estava conversando antes, quando a gente está com aquela conexão grande com o alto, vai se desdobrar para nós soluções que nós, enquanto estamos detidos somente na matéria, não vamos nunca conseguir enxergar. Então a gente precisa viver uma existência nunca esquecendo de que nós somos espíritos. Precisamos da matéria, da vida material, porque nós estamos morando num planeta material. Mas não nos esqueçamos de que somos espíritos. E que assim nós precisamos também viver com essa conexão, com a boa conexão. E a gente termina assim. Segundo o espírito de Joana de Ângeles, o silêncio diante da circunstância perturbadora, a terapia da prece, olha só o caminho que está mostrando para nós. E da meditação, as boas leituras, o exercício da paciência e do autocontrole através do autoconhecimento constituem recursos imprescindíveis para evitar o tombo na irritação e seus consequentes danos. O autocontrole que cada qual deve manter em relação às suas reações emocionais de qualquer natureza,
disciplinando a vontade, educando os sentimentos e adaptando-se a novos hábitos saudáveis. São essenciais para manter uma existência rica de saúde e paz. Então, é o trabalho que a gente precisa fazer. Calma diante de qualquer situação. Paz, fé, resignação. As ferramentas todos nós já temos aqui. A gente só precisa acalmar. Não há aquele dentro de nós, visíveis ou invisíveis, que esteja desamparado. Porque o nosso Pai nos ama. E principalmente a gente não pode esquecer de uma coisa. Ele é muito misericordioso. A misericórdia dele a gente não consegue nem mensurar. Porque ele olha para cada um de nós, estejamos caminhando no bem ou aqueles que infelizmente estão caminhando no mal. Todos são olhados com carinho e com amor. E para aqueles que estão errando, e nós estamos errando ainda, mas estamos errando menos. Não vamos nos comparar, porque nós já viemos de lá. E vamos progredir. E para todos nós estejamos em prece. E diante das coisas que se desdobram da gente, a gente precisa assim, acordar na calma, acordar para um novo dia. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é orar, agradecer a Deus, nosso Pai, a oportunidade de um novo dia. E dentro dessa nossa prece, a gente pensar num todo, não só na nossa vida, como um todo. Lembre-se que estava ali, olha, a espiritualidade mesmo nos avisando. Precisamos ter a certeza de que estamos aqui uns pelos outros. Vamos pedir por todos nós, porque nós somos uma sociedade. E não vamos permanecer doentes. A sociedade está doente, mas ela pode se curar. E cabe a cada um de nós, fazendo parte da grande obra do nosso Pai, é que vamos nos curar enquanto sociedade. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, meu irmão, pelo compartilhamento de mais um assunto bem proveitoso, né, do nosso dia a dia, que a gente pede calma, paciência. E a gente começa trocando as palavras, né? A gente proferir palavras droga, peste, que inferno, né? A gente muda nossas palavras assim, serenidade, misericórdia, né, compreensão, né? Então, assim, a gente começa mudando as nossas palavras para poder mudar essa psicosfera do nosso pensamento. Muito obrigado mais uma vez. Aos nossos irmãos da rede social, por favor, não deixe de compartilhar e divulgar cada vez mais o ensinamento da doutrina espírita. Até a próxima.